Pensa só. E se as crises financeiras, a desinformação, a instabilidade política, e se nada disso fosse por acaso? E se tudo fizesse parte de um plano, orquestrado por uma única mente, agindo nas sombras? Pois é, um século atrás, no meio do caos de uma Alemanha pós-guerra, o cinema decidiu dar um rosto para essa paranoia toda. E com isso, criou um vilão que não precisava de exército nem de armas. A sua grande arma era propriamente humana. É essa figura que a gente vai desmascarar aqui. Vamos entender como um filme lá de 1922, Dr. Mabuse, o jogador do diretor Fritz Lang, simplesmente criou o molde do gênio do crime que a gente vê na cultura pop até hoje. Para a gente entender esse vilão, primeiro a gente tem que sacar o mundo em que ele vive. E o filme já joga a gente de cara numa metrópole que parece doente, sabe? Com febre. A gente vê ali uma sociedade onde nada é o que parece. A bolsa de valores quebra por causa de um boato. Um jogo de cartas é manipulado e ninguém nem percebe. A cidade inteira vira um grande tabuleiro e tem alguém, escondido, movendo todas as peças. Mas quem é essa força? Quem é que está puxando as cordas? É aí que o filme nos apresenta a ele. E aqui está o pulo do gato. O Mabuse não é um bandido qualquer. Não. Ele é um intelectual, um doutor, um psicanalista que entende direitinho os medos e os desejos da mente humana. A parada dele não é só grana, ele quer o controle. O controle total. Ele quer manipular a própria realidade. E os métodos dele são assustadoramente modernos. Ele não usa arma de fogo, ele usa informação. Ele não invade casas, ele invade mentes. Hipnose, manipulação da mídia, ataques especulativos no mercado. É um crime sistemático, quase como uma empresa do mal. E o que deixa tudo mais apavorante é que o Mabuse não tem um rosto fixo. Ele se infiltra em todas as camadas da sociedade. No momento, ele está lá todo engomadinho no meio da alta elite financeira. E no outro, ele é um mágico de rua nos becos mais escuros. Essa capacidade de ser qualquer um a qualquer hora torna ele uma força quase onipresente, impossível de rastrear. Ele é todo mundo e, ao mesmo tempo, não é ninguém. Mas é aquilo, né? Um vilão como o Mabuse não surge do nada. Ele é um sintoma do seu tempo. E para entender o sintoma, a gente precisa diagnosticar a doença da sociedade que criou ele. Olha o cenário. A Alemanha tinha acabado de sair da Primeira Guerra Mundial. Era um barril de pólvora. A inflação era uma coisa de louco, o dinheiro não valia absolutamente nada. As pessoas precisavam, literalmente, de carrinhos de mão cheios de notas para comprar um pão. Em meio a essa instabilidade política e crise moral, a população dava desesperada. E é nesse caos que um predador como Mabuse prospera, oferecendo controle em troca de liberdade. E isso mostra uma virada de chave genial no cinema da época. Só 2 anos antes, outro filmaço, O Gabinete do Dr. Caligari, mostrava o terror como algo interno, uma loucura da mente. O Mabuse pega esse mal e joga para fora. O monstro não está mais na nossa cabeça. Agora, ele está no sistema financeiro, no governo, na sociedade. O próprio diretor, o Fritz Lang, dizia isso. Para ele, Mabuse não era só um personagem. Ele era um espelho sombrio da Alemanha dos anos 20, um retrato daquele medo de que forças invisíveis estivessem manipulando o destino de todo mundo. Então, fica a pergunta. Como que o Fritz Lang conseguiu passar toda essa sensação de paranoia e de caos para a tela? E isso em uma época sem som no cinema, hein? Bem, ele usou todas as ferramentas que tinha. A arquitetura expressionista, com aqueles cenários tortos e cheios de sombras, faz a própria cidade parecer insana. A edição é super rápida, pulando de um lugar para o outro, o que cria uma sensação de que o mal está em todo lugar. E claro, a atuação do Rudolf Klein-Rogge, aquele olhar penetrante dele, faz a gente acreditar que ele realmente pode hipnotizar qualquer um. Tudo isso nos leva ao legado gigantesco do filme. Afinal, por que, 100 anos depois, a gente ainda está aqui falando do Dr. Mabuse? A questão é que ele não foi só um vilão para os anos 20. Ele se tornou o modelo, a planta baixa para o supervilão moderno. Pensa bem, o gênio manipulador, o mestre do crime com um plano grandioso para controlar a sociedade. Soa familiar, não só? O próprio Fritz Lang revisitou o personagem por décadas, adaptando ele a cada nova era. Em 1933, a voz do Mabuse, vinda do além, era uma clara metáfora para a propaganda nazista. Já em 1960, o legado dele se manifestava na vigilância em massa da Guerra Fria. E a influência dele se espalhou por toda a parte.
Dos antagonistas complexos do cinema noir, passando pelos vilões megalomaníacos de James Bond, com seus planos de dominação mundial, até qualquer mente por trás de uma grande conspiração no cinema. Todos eles carregam um pouco do DNA do Dr. Mabuse. E no fim, essa é a mensagem do filme, que é assustadoramente atual. O maior perigo não são monstros ou fantasmas. É a exploração lógica, fria e calculada das nossas próprias fraquezas como sociedade. O que nos deixa com uma pergunta. Um século depois, num mundo de desinformação digital, manipulação de mercados e polarização política, as táticas do Mabuse parecem mais relevantes do que nunca. A questão que fica no ar é: quem são as forças invisíveis que manipulam o nosso tempo? Quem são os doutores Mabuses de hoje?